E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai falar sobre fotografar pessoas, que para mim é um tema muito especial. Na verdade, até uma das minhas resoluções de final de ano é que este ano o meu principal trabalho seja retratar, seja fazer ensaios, tanto dentro do estúdio quanto em externa, tá? Então, antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer muito a vocês, porque a audiência do canal ela tem aumentado muito, isso tem me deixado bastante feliz, e ao mesmo tempo isso tem me dado um pouquinho mais de dificuldade de atender ali as demandas de vocês, os comentários, mas eu vou pedir uma coisa, sigam comentando, pessoal, isso é muito importante para o canal, isso é muito importante para o YouTube, para que ele dê relevância, e é uma das formas mais bacanas de vocês apoiarem aqui o nosso trabalho, tá legal? E também quero dizer para vocês que esse é um dos últimos vídeos que eu estou fazendo aqui improvisado em Madrid. Vejam só, hoje eu estou fotografando aqui só com o meu abajurzinho. Eu tô com 85mm e 1.8, acho que essa é uma das situações que tem que se usar 1.8 quando a tua situação de luz não é a melhor possível. Mas eu achei bacana que a gente simulei aqui uma luz, simulei aqui uma luz de 45 graus. Isso vai ficar torto no vídeo, para quem tem toque vai ser um horror, mas tudo bem, não vou parar o vídeo agora. E essa é uma das situações que é bacana vocês usarem o 1.8 da lente, tá? Mas vocês vão perceber que esse vídeo, quando eu me movimentar um pouquinho, vai ter bastante perda de foco, tá? Isso é muito em função desse 1.8 e é oportuno eu utilizar essa lente porque essa é a chamada lente de retratos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Eu quero passar um guia para vocês aí, especialmente para quem está começando a fotografar pessoas, tá? Então vamos direto ao assunto aí, sem muitas delongas. Que a primeira coisa que eu quero estabelecer com vocês aqui é a diferença entre fazer retratos e fazer fotojornalismo. E no trabalho de fotografar pessoas, vocês vão se deparar muito com essas duas situações aqui, tá? Por exemplo, o fotojornalista, durante um evento, ele vai ter pouca interferência durante o evento, tá? Ele vai apenas registrar ali aqueles momentos bacanas que estão acontecendo numa festa e tudo mais, num casamento, num evento, qualquer que seja, tá? Porém, inevitavelmente, dentro do evento, ele vai ter que fazer alguns retratos, tá? E o que define o retrato? O retrato é quando a pessoa sabe que está sendo fotografada, tá? Então, se o cara simplesmente está registrando, ele não está fazendo retrato, ainda que seja de pessoas e não interessa qual é o plano. Tem gente que acha que o retrato é só um plano que contempla essa parte aqui do busto. Eu falo no meu vídeo de composição, deem uma olhadinha lá no cartão aqui que está aparecendo do vídeo de composição dos planos ali do retrato, tá? Então o que acontece é o seguinte, o retrato ele vai ser justamente quando a pessoa sabe que está sendo fotografada, tá? Isso é bem importante, pessoal, porque quando alguém chega e coloca uma câmera na tua frente, acontece uma coisa que tem um cara que explica muito bem, que é o Roland Barthes, e ele vai dizer que no retrato, quando a pessoa sabe que está sendo fotografada, ele diz que 4 imaginários se cruzam. Vai ser na ótica ali do fotografado, tá? Então, diante da câmera, eu sou quem eu me julgo, mas eu também sou quem eu gostaria que me julgassem. Eu sou também aquele que o fotógrafo está me julgando e aquele momento que ele vai captar disso que ele está julgando para exibir a sua arte, tá? Vamos dar um pouquinho de concretude para isso, tá? Por exemplo, o cara chega lá no meu estúdio, ele está um pouco deprimido, ele quer fazer umas fotos para aumentar a autoestima dele. Então, olha só, como ele se julga? Se ele está com a autoestima baixa, ele se julga menos. Porém, ele gostaria que o julgassem mais. Essa é a expectativa que ele cria em relação aos retratos que eu vou produzir dele, tá? Ele quer ver retratos que pareça que é um cara que está de bem, que está com autoestima e tudo mais. E daí vai ter o jogo do o que eu estou vendo deste cara quando eu estou ali naquele meu jogo do sim e não da foto, tá? Isso é uma coisa muito bacana, né? Quando tu está com a câmera é sempre um não, 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 sim. Não, sim. Tá? Então, o que eu estou julgando e o que eu estou querendo
passar, tá? E quais são as imagens que eu vou produzir. Por que que é bem importante que a gente entenda essa primeira lógica aqui, tá? Porque é a melhor forma da gente entender que é preciso que a gente alinhe as expectativas do fotografado em relação àquilo que a gente vai produzir. Senão, eu produzo imagens e o cara vai receber isso e é completamente aquém ali abaixo da expectativa que ele tinha, tá? Então, acho que uma das coisas que são bem importantes ali de um retrato começa antes da pessoa ser fotografada, tá? É um momento que ela chega no meu estúdio. E quando a pessoa chegou no meu estúdio, pessoal, é porque ela já conhece o meu trabalho. Hoje em dia, ninguém procura vocês sem conhecer o trabalho, tá? É um erro muito comum dos fotógrafos ficar mostrando os trabalhos que, na verdade, provavelmente a pessoa ela já conheça, tá? Na verdade, o que a pessoa quer quando ela chega no meu estúdio, ela quer saber se eu, fotógrafo, vou ser capaz de fazer aquele trabalho que eu faço com ela, entende? Esse é o grande jogo, porque na verdade, na expectativa da pessoa, ela vê imagens magníficas e tudo mais, e ela pensa que com ela isso não poderia acontecer, tá? Então, o que se tem nesse primeiro contato é justamente um estabelecimento de confiança ali em relação ao trabalho, e eu chamo isso mais ainda de alinhamento das expectativas, tá? Como eu disse para vocês, tem gente que tá com autoestima baixa no meu estúdio, quer aumentar a autoestima, a mulher ou o cara se separou, quer fazer umas fotos bonitas, a pessoa está muito de bem com a vida e gostaria de registrar esse momento, a pessoa quer registrar um momento especial, ela quer fazer uma foto para a empresa. Então, tudo isso traz algumas expectativas. Ela quer fazer um ensaio sensual, ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir desejada. Tudo isso vai criar essas expectativas que vão me orientar ali na hora do clique, na hora do instante, tá? Mas antes de eu estar ali com o clique, eu preciso criar a ambientação, tá? E daí aqui a gente já sai ali do primeiro papo para a construção ali dentro do estúdio, tá? Pessoal, vocês só conseguem criar uma constância no trabalho que vocês fazem se vocês tiverem uma metodologia de trabalho, tá? Então, isso é importante. Eu quero passar para vocês algumas diretrizes que vocês podem aplicar dentro do trabalho de vocês, tá? Se vocês vão fazer um trabalho no estúdio, é muito importante que vocês dominem as luzes que vocês utilizam, tá? Não parece uma coisa meio óbvia, mas nunca deixa para testar uma luz que tu viu, um esquema na internet, alguma coisa assim, a primeira vez ali com o teu cliente. Pega alguém e faz esse teste, tá? Porque ali, por exemplo, a gente vai poder fazer escolhas como, por exemplo, se eu quero trabalhar com uma luz dura ou se eu quero trabalhar com uma luz suave, tá? A luz dura, ela é uma luz ótima, ela é extremamente contrastada. Quando eu tenho que fazer preto e branco, eu prefiro trabalhar com a luz dura, quando eu já penso em preto e branco, vou até futuramente fazer um vídeo sobre isso, mas é uma luz que tem que se ter bastante cuidado para não se fazer muito lateral, tem que se ver quanto a pessoa se sente à vontade com as suas rugas, com as suas marcas de expressão, porque ela vai marcar muito mais do que quando tu tem uma fonte de luz maior e mais suave e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela vai passar muito mais dramaticidade, tu pode passar alguma coisa, quer fazer alguma coisa mais corporativa, que seja um pouquinho, artisticamente um pouco mais trabalhada, mais dramático, tu consegue fazer isso com luz dura, tá? Eu recomendo para vocês um Built Dish, ele está num meio termo, mas mais para luz dura do que para luz suave, mas ele produz uma luz que é mais fácil de tu controlar, por exemplo, do que uma colmeia, tá? E se a gente for traduzir isso para um speedlight, se vocês tiverem acessórios pequenos, vocês vão estar trabalhando mais com luz dura. Então, com um flash, de repente, trabalhem com uma sombrinha, com um difusor, que seria um octabox, ou algumas fontes de luz maiores, tá? É interessante também quando vocês fazem isso com flash, quanto mais próximo vocês colocarem o sujeito da fonte de luz, vocês vão conseguir
menos sombras na pele. E menos sombra significa menos marca de expressão, menos rugas, menos trabalho de poro, tá? Que às vezes vocês querem introduzir isso artisticamente no retrato, então eu tô querendo dizer aqui que não existe o certo e o errado, tá? Na verdade, tudo isso vai depender do trabalho que vocês vão construir, e eu estou montando um curso de Flash, que foi o que o pessoal lá do Apoia-se escolheu e decidiu como o primeiro curso. Até quem não conhece o Apoia-se vai aparecer aqui fazendo uma propagandinha aqui no meio do vídeo. E eu estou produzindo, pessoal, o melhor curso de Flash que essa internet já viu, tá? Sem falsa modéstia aqui. Eu vou trabalhar com Flash Speedlight, primeira parte vai ser só Speedlight, vou montar um estúdio com o Speedlight, vou mostrar como se faz isso em ensaio, como se faz isso em evento e tudo mais. E depois a gente vai para trabalhar mais a luz e no Flash de estúdio. Então, se tu não é ainda do Apoia-se, lá é uma oportunidade que tu tem de ganhar esse curso de graça, mas quando eu lançar eu vou passar aí para vocês as outras possibilidades de vocês adquirirem esse curso aqui, tá? Então, o domínio da luz, ele vai ser fundamental na hora de vocês produzirem retratos, tá? Se vocês saem do estúdio e vão para a externa, eu tive muita dificuldade aqui em Madrid, naquele ensaio que vocês devem ter visto no meu Instagram do casal aqui, porque eu estava sem refletor, eu estava sem flash, e isso, em termos de qualidade, de controle de onde vai a luz, isso influencia bastante, tá, pessoal? Então, primeira dica que eu dou para vocês é: vocês têm que entender a luz, vocês têm que dominar a luz. Tem uma aula 1 aqui do canal, fala sobre isso, mas é uma mera introdução ali a isso, né? A gente tem que aprender e a gente tem que buscar formas de aprender a luz, porque só assim vocês vão conseguir realmente produzir algo em termos de qualidade e de efeitos que vocês vão produzir na fotografia de vocês, de forma assim a elevar o trabalho e manter um trabalho constante. Eu sempre digo, a melhor luz é de janela, mas se eu tenho flashes, eu sempre posso ter uma luz de janela. Então, eu nem sempre vou ter luz de janela com flash, eu sempre tenho a luz de janela, tá? Então, essa é uma das primeiras coisas que vai dar constância ao trabalho de vocês, é como vocês vão dominar a luz e vocês vão passar isso nos retratos de vocês, tá? Então, esse é o primeiro elemento. Externa tem que saber a hora que vai se fotografar, aproveita contra a luz do sol, mas usa o refletor para fazer esse tipo de compensação. Enfim, a luz daí é uma outra seria uma outra história, tá? Ainda falando um pouquinho da parte técnica, é importante também a escolha da lente que vocês vão fazer, tá? Dá para fotografar pessoas com grande angular. As pessoas acham que não dá, mas dá, pessoal. O problema do grande angular é vocês se aproximarem muito do sujeito, tá? Então, se vocês têm uma lente, por exemplo, uma 24mm, vocês podem fazer bons retratos em 24mm, mas vocês precisam estar a 3, 4 metros da pessoa para vocês conseguirem fazer isso, tá? Então, com lente grande angular, quem só tem lente grande angular, faz a foto em grande angular e faz os closes no computador lá na pós-edição, no crop mesmo, tá? Porque a partir ali de 2 metros, eu diria que o 35, falando ali na distância do full frame, ainda é uma distância relativamente segura, mas a partir daí, pessoal, 2 metros do sujeito fotografado, daí eu já recomendo para vocês que vocês utilizem lentes acima de 50mm, tá? A partir de 2 metros do meu sujeito, 1,5 m, eu nunca vou trabalhar com menos de 70mm, tá? A razão de eu chegar perto é para eu fazer um close-up. Então, eu tendo uma lente de 70mm, eu tenho muito menos distorção. Eu não sei quais são os complexos que essa pessoa traz na vida dela, eu não sei se ela acha o nariz dela grande, eu não sei se ela tem problema com as orelhas, eu não sei como ela vai lidar quando ela vê que a sua testa ficou maior ou tudo mais, sabe? Então,
É muito importante essa questão da lente, que vocês trabalhem com uma lente neutra. É bonito o grande angular gerar distorção, dá para se colocar e dá para se fazer um trabalho criativo com isso, tá? Mas quando eu estou fotografando pessoas que querem se sentir bonitas, a primeira coisa que eu vou fazer é começar num plano neutro. Então vocês vão precisar ter pelo menos a cinquentinha ali de vocês para vocês fazerem esses retratos, tá? É bem importante também vocês pensarem no ângulo em que vocês vão fotografar essas pessoas, tá? O que define um rosto, tá? O melhor rosto para fotografar é o rosto que é oval. O que isso significa? Vocês têm que olhar a modelo, vocês têm que olhar a pessoa. Se o maxilar ele é do tamanho maior ou menor, é isso que define um rosto quadrado, tá? Um rosto quadrado tem essa parte aqui da fonte é do mesmo tamanho do maxilar, tá? O melhor tipo de rosto é quando isso é mais fino, porque daí vocês podem trabalhar com a câmera no ângulo normal, que seria o ângulo dos olhos, mas vocês podem baixar a câmera para fotografar de baixo para cima e tanto de cima para baixo, nesses três ângulos num rosto ovalar vocês não vão ter problema. Quando vocês têm um rosto quadrado, tem que tomar muito cuidado quando tu baixa a câmera, porque a probabilidade da pessoa se sentir mais gorda é bastante grande, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tu tá lidando com o rosto quadrado, dificilmente eu vou fazer um plano de baixo para cima, tá? Normalmente com homens isso é um pouquinho mais tranquilo, até porque vocês já devem ter ouvido falar, quando tu faz esse plano de baixo para cima, tu cria poder, tu cria essa ideia de másculo e daí o maxilar vai ficar maior e tudo mais. Então com homens isso é um pouco mais fácil, mas como provavelmente vocês vão atender muito mais mulheres do que homens, eu deixo essa dica aí para vocês nessa questão do ângulo. Muito bem, então, pessoal, resolvida essa primeira parte técnica aqui, algumas informações talvez ainda surjam para vocês. Por exemplo, qual é o F melhor para se fotografar? No estúdio, pessoal, como eu não tenho fundo, ou o meu fundo é infinito, eu normalmente vou fotografar entre f8 e f16, que ali eu tenho certeza que eu vou ter a melhor qualidade da minha lente. Então já fiz trabalho, por exemplo, até com 1855 dentro do estúdio, que tive bons resultados mesmo, e com luzes de estúdio, com flash, a diferença entre as lentes cai bruscamente. Quando vocês vão fotografar em externa, é interessante esse efeito que as lentes com aberturas mais abertas dão para vocês, que é desfocar o fundo para se dar um destaque para o sujeito ali fotografado. Com certeza isso é interessante. Bom, isso aí a gente tem vídeo, eu dei uma olhada lá no nosso vídeo lá do diafragma, tá? Eu quero falar para vocês agora o durante a sessão, tá? Pessoal, quanto mais confiante e mais à vontade estiver a pessoa que vocês forem fotografar, menos problemas de direção vocês vão ter, tá? Vocês devem estar esperando o durante, a hora da direção, tá? Tem uma coisa que é muito mágica que acontece com as pessoas com quem eu fotografo, que é o seguinte: a gente dá uma orientação ali do que usar, do que vestir, a gente tem uma conversa em que a gente chega ao que a pessoa vai se sentir mais bonita. É bom tu orientar o teu cliente que não traga estampas, que não traga listras, porque tudo isso vermelho vai engordar, as listras às vezes é um pouco difícil de lidar com elas, também engordam. Então evitem isso, vocês vão fazer um preto e branco, já não é mais a mesma coisa. Então orientem os clientes de vocês ali, se eles puderem usar branco, cinza, preto, essas vão ser as melhores opções de vocês, mas lembrando sempre que o mais importante é que a pessoa se sinta linda e maravilhosa com aquilo que ela vai vestir, tá? Então a primeira coisa é, ela está vestida como ela se acha bonita e ela não tem dúvidas de que com aquela roupa ela se acha bonita. A maquiadora daí é essencial. Eu gosto que a maquiagem seja feita no meu estúdio com a minha maquiadora de confiança, e isso vocês têm que arranjar. Façam uma parceria com uma maquiadora, isso é extremamente importante, porque ali durante a maquiagem a mulher está bem vestida, a mulher começa a se maquiar e começa a se achar cada vez mais bonita. Ela vai entrar no palco ali na hora
da foto. E ela vai ver aquelas luzes. E eu vou dizer que ela tá linda, que ela tá maravilhosa. Ela vai começar a sentir aquilo. Cada vez mais ela se sente linda e maravilhosa e cada vez mais isso transborda nas fotos e cada vez menos eu tenho que fazer as interferências ali de direção, tá? A direção é uma dúvida muito comum em quem está iniciando, justamente porque vocês ainda não sabem onde vocês querem ir, onde vocês querem chegar, vocês ainda não têm repertório. Isso, pessoal, vocês buscam em outros fotógrafos aquilo que vocês acham bonito e tudo mais, mas a construção do repertório ela se dá acima de tudo por vocês mesmos, tá? Quanto mais vocês fotografarem, menos vocês se preocupam com a direção, tá? Existem repertórios de poses, mas tu não pode colocar para posar alguém que não se sente à vontade com aquela pose que tu tá propondo, tá? Agora, quando tu já tem a foto na tua cabeça, quando tu já sabe as intenções do teu cliente, daí sim, tu pode, especialmente no começo da sessão, que a pessoa está mais fria, que ela não sabe muito o que fazer, então aí sim dá para se orientar a questão da pose e tudo mais. A pose ela é extremamente importante, tá? Esqueçam isso porque é uma bobagem que às vezes falam que a questão da pose acaba com a espontaneidade e tudo mais. A pose ela é própria do retrato. Chega lá um Velázquez que vai fazer uma pintura lá, que vai fazer um retrato, ele não deixa o sujeito de qualquer jeito, ele vai orientar aquilo baseado nas expectativas do sujeito, aquilo que ele quer passar, ele vai orientar. Então tem que cuidar a postura, a questão do olhar no retrato é algo absolutamente importante, pessoal. Não existe nada mais importante quando vocês vão fotografar pessoas do que os olhos da pessoa, tá? E se a pessoa tá tímida, se a pessoa não tá confiante, ela não consegue te entregar isso. Daí não interessa a pose que tu quer que ela faça, tu não vai conseguir passar isso dentro da tua foto, tá? Voltando aqui, a direção então começa, pessoal, na conversa que vocês têm antes de começar a fotografar, tá? A pessoa ela tem que se sentir absolutamente confiante, absolutamente maravilhosa para que ela possa te entregar tudo aquilo, porque essa é a grande diferença de fotografar pessoas do que fotografar paisagens. Tu chega lá e a paisagem te oferece todas as coisas. Quando tu vai fotografar pessoas, se não há uma troca, o retrato ele não acontece, tá? E isso só se constrói com confiança, pessoal. Uma dica que eu dou para quem ali está começando, ou às vezes até mesmo eu uso quando não está rolando muito essa relação, especialmente a pessoa não está se sentindo tão segura, eu tenho um espelho no meu estúdio que eu trago e eu coloco na frente e eu peço para que a pessoa tente pensar que eu não estou ali, tá? Que é como se ela estivesse na casa dela, se olhando no espelho, vendo qual o ângulo que ela se acha mais bonita, porque as pessoas fazem isso, as pessoas se olham no espelho, as pessoas sabem como elas são mais bonitas, qual é o ângulo que elas gostam. Então, aos pouquinhos eu vou tirando esse espelho e à medida que a pessoa vai tomando confiança, a espontaneidade vai surgindo, tá? Espontaneidade e pose não são coisas... se a pessoa tá super espontânea, não interessa a pose que tu peça. Tudo vai parecer natural, tudo vai parecer espontâneo, tá, pessoal? A gente não capta a ideia do exterior. Isso parece uma abstração completa, tá? Mas a ideia do olhar é realmente a janela ali da alma, tá? Se a pessoa ela tá confiante, ela vai te olhar de uma forma confiante, tá? Além dos olhos, é bem importante a questão da boca. A boca também ela diz muito no retrato. Isso aqui que são as mãos também falam demais. Quando tu pede para a mulher passar a mão no cabelo, para ela cuidado para não fazer esse tipo de mão aqui e nem palma, tá? Se vocês quiserem orientar alguém, mão bonita é quando mostra essa parte aqui da mão, então algo mais assim não é tão bonito, mas assim é bonito. Então é bem importante que vocês
orientem. Essa ideia aqui de dedos, quando passar o dedo tem que estar, ele não pode estar parado aqui, tá? Essas são algumas dicas de direção que eu dou baseado no meu repertório, tá? Eu sei, por exemplo, também a questão do olhar. Tu quer pedir para uma mulher ficar mais sensual, é só tu pedir para ela fazer isso aqui. Quando ela baixa o olhar e ela te olha mais assim, ela fica mais sensual. Se ela olha para cima, tu tem um outro espírito de foto, tá? Outra coisa, vocês podem pedir para modelo respirar um pouco pela boca, tá? Isso de deixar os lábios entreabertos, isso também pode revelar ali uma atitude. Mas eu estou dizendo para vocês todas essas coisas que isso é repertório, são coisas que eu aprendi, mas que na hora da prática eles não funcionam tanto dessa forma. Que na hora da prática é muito essa ideia do fotógrafo, e daí acho que aí é uma construção de senso estético, de estilo e tudo mais, daquilo que tu acha belo e não, e como tu vai orientar, a pessoa tá aqui, eu peço para ela só dar uma olhadinha, só dar uma baixadinha no olhar, mas ao invés de poses, é bem importante a ideia de atitudes dentro do retrato, tá? Então, isso, uma coisa que eu costumo fazer também, às vezes, quando a pessoa está muito parada, é interessante tu ter um espaço no teu estúdio que a pessoa possa ter um movimento, e daí isso vai se soltando. Eu digo que o retrato, ele tem uma curva, tá? A mulher saiu lá maravilhosa, tudo aquilo que eu disse para vocês, então tá no auge, e a dica que eu dou é a pessoa entra ali nesse palco, eu digo que eu só vou fazer um teste de luzes, mas vocês não têm ideia da quantidade de boas fotos que saem nesse teste de luzes que eu já estou fotografando, que é quando a pessoa está cheia de espírito. Dá uma caidinha, porque a pessoa, às vezes, ela vai ficar um pouquinho envergonhada, e no final, chegando no final do ensaio, isso vai tomando uma curva bastante grande, que daí é a construção da intimidade, e é quando a pessoa começa a esquecer que ela está diante de uma câmera, tá? Pensem em vocês, quando vocês são fotografados, é horrível vou fazer uma foto, tu já muda completamente. Mas agora, se vocês estiverem te fotografando ali durante 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, aos pouquinhos tu esquece que essa câmera está ali. Então, muitas vezes o que eu faço é começar a ver os meus retratos de trás para frente, porque eu sei que no final ali do ensaio é que eu tenho as melhores coisas. Tá legal, pessoal? Isso são alguns parâmetros, algumas coisas. Tem muita coisa aqui que a gente poderia discutir. A gente poderia discutir a direção, a gente pode discutir a ambientação. É muito diferente a mulher estar ali no teu estúdio e ela está num quarto, numa cama, ou ela está em algum lugar que ela possa interagir com alguma coisa. Tudo isso seria uma outra discussão, que são as 3 grandes coisas do retrato. É o sujeito, e daí isso é o que a gente trabalhou bastante hoje. A questão do lugar, da ambientação, que pode ser tanto as suas luzes do estúdio, e ali a questão dos instantes, que é como tu conduz a tua sessão e como tu capta aquilo que a pessoa está te oferecendo. Tá legal, pessoal? É um tema muito amplo e por isso eu vou criar um efeito fim agora aqui nele, e vai haver outros vídeos sobre isso, dou completa certeza aí para vocês. Se vocês não conhecem o meu projeto lá no Apoia-se, de novo, deem uma olhadinha lá no Apoia-se, pessoal. Dá uma olhada lá no grupo César Augusto Fotografia, entra lá no grupo, divide com a gente o trabalho que tu está fazendo, lá tem dúvidas, lá tem pessoas para te ajudar, tá bem bacana o grupo. Não esquece de dar o like aí no vídeo se gostou, não esquece de comentar, de tirar dúvidas. Quando eu puder, eu vou responder essas dúvidas. Eu faço as lives também para responder essas dúvidas. E se vocês querem ter aula particular comigo, vocês podem me procurar pelo contato @cesaraugustofotografia.com. Dá uma visitadinha no meu site lá que tá de cara nova já, o www.cesaraugustofotografia.com. Na verdade ainda não, essa semana vai estar de cara nova, tá legal? Então, pessoal, grande beijo para vocês, até mais, tchau, tchau!